Eu vou ver o Meteoro Brasil. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já teve perdidamente apaixonado por alguém, tipo pego mesmo? Esse cara aqui já. E não era para menos. A moça era esperta, era bonita e jogava sinuca muito melhor que qualquer um no bar. Só tinha um problema. Essa moça, e o nome dela é Nina, ela tinha convicções políticas que eram consideradas meio perigosas naquela época. A gente está falando aqui do Brasil dos anos 60. Ela falava em igualdade social o tempo todo e também correu o risco de se filiar a um tal partido. Mesmo apaixonadaço por ela, esse cara aqui contestava as posições políticas da moça com veemência. Chamava ela de comunista e fazia isso o tempo inteiro. E sempre que ele discutia política com a Nina, ele tomava uma bela de uma invertida, porque ela tem língua afiada. O pobre apaixonado não amava a Nina por causa das convicções políticas dela. Não, ele amava ela apesar disso. E ele morria de medo de que a Nina pudesse ser morta pelos militares só por acreditar naquilo que ela acreditava. Quando a Nina se meteu numa manifestação contra a ditadura, aí o bicho pegou, não deu outra. Ela só teve tempo de gritar algumas frases de protesto das mais populares naquela época, e aí a violência já começou. Assim, a Nina desapareceu. Agora, tenta se colocar no lugar daquele cara. O cara que ama a moça comunista e detesta o comunismo. O que é que você faria no lugar desse cara, hein? Se você tivesse tão apaixonado quanto ele, você ia sofrer primeiro. Mas talvez você decidisse fazer alguma coisa. Talvez você decidisse ir atrás da moça, ainda que isso significasse enfrentar um governo inteiro e um exército inteiro. É claro que essa busca desesperada pela Nina não podia acabar bem. O moço acaba atrás das grades, e essa é a parte irônica da tragédia. Dessa vez, preso, é ele quem é chamado de comunista. Eu não vou contar o que acontece com esse cara. A história completa tá aqui, em Ditadura no Ar, que é do Rafael Fernandes e do Rafael Vasconcelos. A única coisa que eu vou me permitir fazer, antes de continuar a nossa conversa, é ler um trecho desse prefácio. Ouça só isso, hein? Já ouvi algumas pessoas dizerem: ah, no tempo da ditadura era tudo melhor. Na época da ditadura, eles não poderiam dizer: ah, mas antes era muito melhor. Olá, sou Rafael Fernandes, editor e roteirista da Draco. Já fiz um bocado de coisa, já fui editor da Med por quase 10 anos, então publiquei bastante coisa de humor. Depois comecei a trabalhar como roteirista, publiquei uma HQ chamada Ditadura no Ar, com o Abel, o Rafael Vasconcelos, que é uma espécie de HQ policial que se passa no Brasil dos anos 60, bem interessante, que ganhou 2 HQ Mix. O prêmio HQ Mix de Ditadura no Ar veio em 2016, mas essa obra começou a ser publicada na internet em 2011. Naqueles dias, a saudade da ditadura não estava tão em alta. A grande armadilha política armada no Brasil desde 2013 torna a Ditadura no Ar mais necessária agora do que na ocasião do seu lançamento. Rafael Fernandes sabe disso. Recentemente, ele escreveu: não sei até quando esse quadrinho poderá ser vendido, mas ele nunca foi tão relevante. O contexto político no qual o Brasil se enfiou, sem dúvida, é parte do que torna essa obra relevante.
Mas tem mais coisa, tem bem mais coisa. Olha para a pesquisa, por exemplo. Ditadura no Ar faz tudo o que pode para incorporar o vocabulário da época, com as gírias dos anos 60 e 70 e as palavras que eram populares naquele período. Muita pesquisa deve ter sido necessária para embasar todo esse léxico. E nesse texto, que sabe simular o contexto histórico que ele representa, tem uma palavra que se destaca: comunista. Comunista é a Nina. Comunista também é o cara apaixonado por ela, cujo único crime é tentar ir atrás da mulher que ele ama. Comunista é uma palavra repetida toda hora, todo dia, por todo mundo, até na mesa de jantar. Quando uma palavra é repetida sem parar, uma vez atrás da outra, ela perde o sentido. Esse é um fenômeno chamado saturação semântica. Em 2018, no meio dessa onda de saudade da ditadura, há quem diga que esse regime só matava comunistas. O Exército, no século XX, ele enfrentou por 3 vezes a tentativa do movimento comunista internacional de se assenhorar e implantar aqui no país um regime que não era o que nós desejávamos. Então o Exército foi claramente um instrumento da nação para impedir que a nação fosse comunizada. Foi isso que ocorreu. Só que Ditadura no Ar tá aqui. Tá aqui para mostrar pra gente que comunista pode ser quem a ditadura quiser. Inclusive esse cara aqui, que acha que Marx foi um tremendo de um pilantra. Até esse pobre coitado foi considerado comunista. A ditadura militar se permitia matar comunistas e, ao mesmo tempo, a ditadura militar decidia quem era e quem não era comunista. Esse homem da foto é José Jobim. Ele foi o embaixador do Brasil no Paraguai, e isso bem na época em que os dois países negociavam a construção da usina de Itaipu. Essa obra custou 10 vezes mais do que o previsto inicialmente. No total, foram 30 bilhões de dólares. José Jobim sabia que boa parte desse dinheiro tinha ido parar nos bolsos da alta hierarquia envolvida na obra. José Jobim sabia demais e chegou a avisar que denunciaria a corrupção dos militares em um livro. E ele foi a Brasília para posse, onde disse a várias pessoas que estava escrevendo suas memórias e que nelas ia denunciar a corrupção da qual ele tinha conhecimento em Itaipu e sobre a qual ele tinha farta documentação. Que todas as denúncias dele seriam baseadas em documentos que estavam em poder dele. Ele voltou para o Rio de Janeiro numa terça-feira. Na quinta-feira, depois do almoço, ele saiu de casa dizendo para a cozinheira o que ele queria jantar e começamos a procurar o carro. O carro apareceu no dia seguinte de manhã numa ribanceira no Cosme Velho. Não foi a polícia que encontrou o carro, tá? O carro estava trancado, quer dizer, quem cai na ribanceira não tranca o carro quando sai. Não tinha nenhuma impressão digital no carro, nem do meu pai, nada. O corpo foi encontrado depois, pendurado em uma árvore. Oficialmente, Jobim teria se suicidado. No mês passado, quase 40 anos depois da morte dele, o Estado brasileiro reconheceu. Jobim foi sequestrado, torturado e morto pela ditadura militar. Isso não é ficção. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Sei que dessa vez deve ter sido meio pesado. E olha, eu nunca peço nada, mas dessa vez, se você puder, por favor, tenta mostrar esse conteúdo, tenta compartilhar esse conteúdo com as pessoas jovens que não viveram aqueles anos e que estão apaixonadas, não pela ditadura em si, mas por uma imagem idealizada da ditadura que de maneira alguma corresponde à realidade, né? Isso é informação,
E eu acho que informação é parte do que pode fazer a gente evitar a repetição dessa tragédia. E aí, claro, né? Só compartilhe o conteúdo se você quiser. Ninguém aqui é obrigado a nada. A gente respeita a sua liberdade. Quero agradecer também o Rafael Fernandes, autor de Ditadura no Ar. O título já é maravilhoso, né? Tem o trocadilho e tudo. Rafael que me deu o livro. Muito obrigado, Rafael. Maravilhoso. Obrigado também a Débora e ao Bel pelo apoio aqui ao canal. Débora, a gente viu a sugestão lá no Facebook, já está anotadinha aqui no quadro. Beijo!